Salve meus amigos, eu sou Johnny Garcia. Hoje eu vou atender um pedido de um grande amigo meu, o Marcelo Baiamonte. Ele pediu para eu estar falando sobre as pistas que encontraram ou que inventaram relacionado a esse grande disco aqui, ó, o Abbey Road dos Beatles, né? Para falar disso, evidente, as pistas que ele se refere são aquelas pistas de que o Paul McCartney estaria morto, né? E que existe algumas pistas aqui nesse disco referente a essa teoria da conspiração. Bom, nada melhor do que o dia de hoje, né? O dia 1º de abril, o dia da mentira, para a gente estar falando sobre a morte do Paul McCartney e toda essa teoria da conspiração. Vou falar quando que surgiu, as pistas que realmente, né, localizaram aqui nesse disco, algumas outras em outros álbuns e até mesmo em algumas canções dos Beatles. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, né, ativar o sininho aí, e se gostar do vídeo no final aí, curte aí, que isso aí ajuda bastante a gente. Mas vamos lá. Os Beatles, em setembro de 1969, no dia 26 de setembro, eles lançaram o Abbey Road. Aquele que é o último álbum gravado por eles. Não foi o último álbum lançado, né? Porque, embora eles tenham gravado o Let It Be antes, né? Que seria aquele projeto Get Back, tudo. Eles lançaram o Let It Be depois. Mas esse daqui é o último álbum gravado pelos Beatles. Embora eles lançaram em setembro, né? E dali a um mês, no dia 12 de outubro de 1969, surgiu uma teoria da conspiração de que o Paul McCartney estava morto, né? Que ele já estava morto desde novembro de 1966 e que ele teria sido substituído por um sósia, né? Chamado Billy Shears. Tudo isso começou numa rádio norte-americana, a WKNR-FM. E o DJ, o Russ Gibb, vocês vão ver a foto dele aí. O Russ Gibb, que era o DJ da rádio, no ar, um dia, né, nesse dia, 12 de outubro, ele falou o seguinte, ele falou que tinha recebido uma ligação, né, de um ouvinte ali, de uma pessoa, claro que ele não fala quem é, de onde veio, ele só fala que havia recebido uma ligação, e essa pessoa trazia para ele evidências, trazia pistas de que o Paul McCartney já havia falecido, né, desde 9 de novembro de 1966. E que esse seria o motivo pelo que os Beatles não excursionavam mais, e que ele teria sido substituído por um sósia, né? Que esse sósia, o nome dele era Billy Shears. E aí, o que acontece? Ele joga isso, né? Ele ao vivo ali, né, na programação, no dia que ele estava lá na locução da rádio, ele joga essa bomba, né, vamos dizer assim, e ele já de cara já joga algumas pistas, né, que segundo ele a pessoa teria passado para ele, ele achou interessante e joga no ar. Tudo leva a crer que foi ele que inventou tudo isso, né? E de cara as pistas que ele joga já estão relacionadas ao próprio álbum, ao Abbey Road, né? Vou tirar o plástico assim fica melhor às vezes, né? Onde ele alega o quê? Que a capa do disco Abbey Road, que, né, seria o último disco da banda, vamos dizer assim, não foi como lançado, como eu já expliquei, né, mas o último disco gravado, eles aqui estariam simbolizando, né, essa morte do Paul que teria ocorrido alguns anos antes. Aqui o John Lennon, né, ele estaria todo de branco representando a divindade. Tudo isso que eu vou falar, vocês podem ler aí, depois vocês vão ver que isso aí tudo levaram muito a sério, embora seja um tanto quanto engraçado, né, mas vamos lá. O John Lennon, de branco, ele estaria representando, isso aqui é um funeral, ele estaria representando a divindade. O Ringo, todo de negro, né, todo de preto, ele estaria representando o agente funerário. O George, o último, com roupas comuns, né, de jeans, ele estaria representando o coveiro. Já o Paul, ou supostamente o sósia do Paul, já que o Paul já teria falecido já, o Paul estaria... O detalhe que eles alegam, primeiro, ele está descalço, né, os defuntos, na maioria das vezes são enterrados descalços, né? Então ele está descalço. E o sósia dele não era canhoto. O Paul, ele era canhoto, todo mundo sabe disso, toca contrabaixo, né, invertido. E só que o sósia está fumando e segurando cigarro com a mão direita, né? O que é uma coisa normal, ninguém, não é porque é canhoto ou dessa, sei lá. Mas acharam esse detalhe aqui. Outro detalhe interessante, alegam que temos o carro aqui do agente funerário, quando na verdade não é, né? É um carro da polícia, né? Dá para ver bem claro aqui a sirene em cima, escrito Police, né? Mas, enfim, o carro simbolizava o agente funerário, e o Fusca aqui, o Fusquinha, o Beetle, né? Lá na Inglaterra, o Beetle, ele na placa, ele tem a placa aqui que é LMW28IF, ou seja, LMW28IF.
que desvendaram aqui? Que chegaram à conclusão? Que LMW seria Linda McCartney Widow, ou seja, Linda McCartney viúva, né, traduzido. E o 28 if seria 28C, né, if, C, ou seja, 28 se estivesse vivo. O curioso disso tudo é que o Paul McCartney, em 1969, ele não teria 28 anos, né? Ele completou 28 anos no dia 18 de junho de 1970. Aqui, ele ainda tinha, se fosse vivo, ele ainda teria 27 anos. Mas quem sou eu para estragar a teoria da conspiração dos outros, né? Enfim, isso foi jogado, né? Essa teoria aí, e segundo o DJ, né? O Huss Gibb, existiam mais provas dessa suposta morte do Paul McCartney nos demais álbuns, né, dos Beatles. Existiriam provas no Sgt. Pepper's, que no Sgt. Pepper's teriam algumas provas mais claras ainda dessa morte do Paul. É claro que para fãs ou para pessoa que não tem o que fazer, foram buscar aí quais seriam essas provas. Então eu vou tentar aqui pensar algumas delas, pelo menos as mais importantes, aquelas mais gritantes, e a gente vai se divertir um pouco com essa teoria da conspiração. Bom, no Sgt. Pepper's, né, álbum que foi lançado em maio de 1967, ou seja, o Paul morreu no final do ano de 1966, muito curioso que já em 67 eles já estivessem lançando um álbum, mas enfim, essa teoria da conspiração fala que quando os Beatles lançam o álbum Sgt. Pepper's, eles já começam a dar algumas pistas da morte do Paul. Na capa do Sgt. Pepper's a gente tem algumas muito legais, muito criativas, né? Aqui na capa, o grande Sgt. Pepper's, né? Pra quem não conhece ele, opa, quase que estrago meu disco. Para quem não sabe, eles alegam uma das inúmeras pistas que localizaram aqui, ou que conseguiram viajar e chegar a elas. Uma delas é a guitarra. Essa guitarra aqui que tem aqui, ela só tem 3 cordas, ou seja, cada corda aí simbolizava um Beatle vivo, né? Ou seja, só 3, né? Aqui estão os Beatles, mas já com aquela fisionomia, já com bigodes, ou seja, que esse já não seria mais o Paul, né? Que esse seria o sósia, o Billy Shears, né? E aqui tem uma curiosidade que eu vou colocar uma imagem aí que acho que vai ficar melhor. Que se você colocar um espelho aqui, né, no bumbo, no logo aqui, daqui para cá você vai ver, bem abaixo do Paul McCartney, vai estar a frase "He died", né? Ou seja, ele morreu. Vocês vão ver aí na imagem, bem abaixo do Paul McCartney, vai estar ali, "He died". Ele morreu. Vamos dizer assim, seria muita coincidência, né? Mas enfim, ele morreu. Atrás, na contracapa, existe também, vou ter que, né, se eu demonstrar aqui, acho que não vai ficar nítido, eu vou ter que mostrar a imagem mais detalhada. Na contracapa, primeiro vocês vão reparar que tá os 4 aqui de frente, tá os 4, né? Mas o Paul é o único que tá de costas, né? Ele tá de costas para a foto. Mas por quê? Curioso, né? Sobre a cabeça do Paul McCartney tá a letra da música With You, Without You, do George Harrison. E curiosamente, a frase Without You tá sobre a cabeça do Paul, né? Tá a cabeça do Paul e tá Without You, sem você. Tradução, né? Without You, sem você, bem em cima da cabeça do Paul. E outra coisa interessante é que aqui na foto que tá o George Harrison, né? Tá a letra da She's Living Home. E a letra da She's Living Home, o George tá apontando o dedo aqui, justamente na frase que fala Wednesday morning at 5 o'clock, né? Ou seja, na quarta-feira de manhã, né? A quarta-feira às 5 da manhã. O dedo dele tá apontando justamente para essa frase. E dizem que é justamente o dia que ele faleceu, dia 9 de novembro de 1966, que caiu numa quarta-feira e o acidente teria ocorrido às 5 horas da manhã. Vai criar a teoria da conspiração mais bem feita do que essa lá na... Enfim, essa daqui são algumas das evidências no Sgt. Pepper's, mas não para, isso aqui é só na capa. A gente tem as letras das músicas também. Na faixa título, a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, quando ela acaba, a banda apresenta quem? Apresenta o Billy Shears, né? Que na verdade é o Ringo cantando With a Little Help from My Friends, né? Mas, né, a teoria da conspiração aqui, ela já diz o quê? Que é aí que a banda
indiretamente está apresentando que existe, né, mais alguém ali fazendo parte da banda, né, na verdade substituindo o verdadeiro Paul McCartney, que é o Billy Shears, né, e então a banda de uma maneira ali dá essa pista apresentando o Billy Shears. Numa outra canção, a Good Morning do John Lennon, tem uma frase, Nothing to do to save his life, né, que ele fala, que traduzindo é nada que possa salvar a sua vida. E em seguida ele fala People running around, it's a 5 o'clock, né? Ou seja, pessoas correndo ao redor das 5 da manhã, por volta das 5 da manhã. Opa, horário que o Paul McCartney supostamente teria morrido, às 5 horas da manhã. Lembra que já tem a pista já na She's Living Home, e de novo aqui a pista. Mas a letra assim, mais curiosa, que dizem que ó, é ali que está a prova, né, dos Beatles falando da morte do Paul McCartney, tá na belíssima canção A Day in the Life, né, música do John, vamos dizer assim, canção do John Lennon, embora exista a participação do Paul ali naquela letra, do verdadeiro Paul, né, bom, vocês não acham? Bom, deixa pra lá. A participação do Paul ali na letra, né, e ele, traduzindo, ele fala aqui numa determinada parte da letra, né, da pessoa que explodiu a cabeça num carro. A teoria de que o Paul teria morrido é que ele teria morrido num acidente de carro, né, que ele teria passado no farol e teria tido uma colisão ali que explodiu, arrancou a cabeça dele fora. E a tradução seria mais ou menos assim: eu li as notícias hoje, ó garoto, sobre um homem sortudo que foi a óbito. E embora a notícia tenha sido bastante triste, eu tive que rir. Eu vi a fotografia, ele estourou a cabeça em um carro. Ele não notou que o sinal havia mudado. Um grupo de pessoas parou para olhar, eles tinham visto seu rosto em algum lugar. Tirando essa frase aí, falaram, olha, tá aqui, o John Lennon ele tá dando pistas de que o Paul McCartney teria falecido, né? E os Beatles estariam já desde o álbum, desde o Sgt. Pepper's, dando essas pistas. Bom, pois é. Aí o que acaba acontecendo depois disso? A teoria da conspiração estava lançada no ar, né? Aí, como eu disse, algumas pessoas começaram a pesquisar, acharam essas pistas malucas aí no Sgt. Pepper's. Começa uma outra teoria da conspiração em cima da teoria da conspiração de que ele talvez tivesse falecido até um ano antes, ou seja, em 65. E isso vai meio que casa com aquele acidente de moto que o Paul teve em dezembro de 1965. Ele teve um acidente de moto, eu já até falei em alguns vídeos mais curtos aí, que causou uma cicatriz no lábio dele, né? E ele quebrou ali um dente, tanto que isso é perceptível nos clipes das músicas Rain e Paperback Writer, né? Vou colocar um trechinho aí, vocês vão ver que o Paul tá ali não deu tempo dele ter tratado aquilo ali, então quando ele grava aqueles dois clipes ali, já em 66, ele ainda tá com a cicatriz e com o dente quebrado. Tanto é que depois disso ele começa a usar o bigode, e aí os outros três também começam a usar o bigode justamente por isso. Mas o que dizem? Que os Beatles, todos os discos deles, até então, eles sempre apareciam na capa, né? Sempre fotos deles na capa. E que justamente o disco de 1966, o Revolver, um grande Revolver, um baita disco, aliás, o disco dos Beatles não é um grande disco, né? Eles lançam o Revolver e, curiosamente, não tem mais uma foto deles na capa, tem um desenho. A própria coletânea que veio depois do Revolver, né? A Collection Beatles Oldies But Goldies, ela já também vem um desenho, mas não tem foto deles na capa, né? Embora na contracapa tenha, né? Mas aí já começam até a alimentar essa teoria de que eles já teriam falecido, ele já teria falecido já no final de 65, o que levaria eles parece que o sósia, alguém fazia os shows de 66, e depois eles suspendem os shows, tanto que não fizeram mais turnês, e aí deu tudo que deu. Evidente que a maluquice, tanto a morte dele de 66 como de 65, é mera maluquice. Mas o legal nisso tudo é que se você continua procurando, quanto mais você procura, mais pistas você acha, né? Que é uma outra interessante. Em 1968, quando eles lançam esse disco aqui, ó, um dos meus prediletos, um álbum branco, não tem muito o que mostrar, né? Embora a gente possa mostrar de uma outra maneira, né? O belíssimo álbum branco, né? Quando eles lançam, tem uma canção aqui, I'm So Tired, do John Lennon,
que quando a música acaba, ele solta uma frase meio incompreensível, né? Só que quando você pega essa frase e coloca ela de trás para frente, eu vou colocar os dois áudios aí, o normal, né? E o invertido, quando você escuta a frase invertida, você consegue escutar um pouco mais nítido do que seria o normal, ele falando Paul is a dead man, miss him, miss him, miss him. Ou seja, Paul é um cara morto, saudades dele, saudades dele, saudades dele. Pois é, existe essa maluca teoria da conspiração de que o Paul de fato morreu, seja final de 65 ou 66, e que o John Lennon teria ficado inconformado e teria dado essas pistas ao longo dos anos, nas canções, né, nos álbuns, e o que a gente sabe que é uma grande papagaiada, uma grande maluquice. Mas deu muito o que falar. Agora, e o Paul? O que o Paul achava disso? Claro que isso chegou, né? O Paul ele deu uma entrevista em 1972 para a revista Rolling Stone, onde ele se demonstrou um pouquinho assim, perturbado, um pouquinho, né, achou tudo isso muito estranho, até porque ele estava vivo, né? Então ele até acha isso uma maluquice. Mas a vida seguiu, né? Ele continuou. E o legal é que com o passar dos anos, ele mesmo acabou entrando na brincadeira. Isso quando ele lançou esse disco aqui, esse disco ao vivo dele aqui, ó, o Paul is Live, que é a capa do Abbey Road, só que com aquelas pistas que a gente encontra no Abbey Road, ele justamente, olha lá, o carro lá, funerário não está mais aqui, ele não está descalço, ele está de sapato, e o Fusca ele altera a placa, né? Onde estaria o Linda McCartney Widow, né? O LMW, né? Ele tira e aqui só está 51 is, ou seja, em vez de estar o 28 if, está o 51 is, ou seja, ele tinha 51 anos nessa época aqui, e aí 51 is, 51 agora, tenho 51. E claro que, né, e a capa Paul is Live, ou seja, tô vivo. É claro que ele reagiu dessa maneira, né, brincando, tirando uma em cima e aproveitando para lançar o seu álbum aqui ao vivo, que foi lançado em 93, né, que foi naquela turnê do New World Tour, né, que ele estava promovendo aquele grande álbum dele, Off the Ground, e ele aproveitou para tirar uma casquinha, né, e tá aqui eu não sei se a foto aqui é da Marta, a cachorrinha dele, ou se é algum herdeiro. Eu vi numa entrevista dele que eu acho que é algum dos... Que ele ainda tem a linhagem dela, né? Claro que ela faleceu já há muitos anos, mas que alguns herdeiros dela ali, sei lá qual geração que tá, ele ainda tem. Legal. Pessoal, como eu disse, isso é um especial justamente do Dia da Mentira, né? É claro que o Paul está entre nós, ainda bem, né? Porque todos esses anos, os álbuns maravilhosos que ele lançou, as turnês às vezes que ele veio aqui no Brasil, tudo isso a gente curtiu muito. Agora, teorias da conspiração existem, não só com os Beatles, é que tudo que envolve os Beatles tem uma proporção gigantesca, né? Tudo que envolve os Beatles tende a ser essa loucura, né? Inclusive, eu já falei também num outro vídeo, existe uma HQ muito legal, que é o Paul Está Morto, quando os Beatles perderam McCartney, que foi lançada pela Comic Zone, né? Ela foi escrita, né? Ela foi elaborada pelo Paolo Baron e desenhada a arte toda pelo Ernesto Carbonetti, né? Uma dupla de italianos aqui, ó, que legal. E aqui eles contam justamente essa versão aí de que o Paul faleceu, né? Em novembro de 66, e que o John Lennon teria ficado inconformado e teria começado a colocar essas pistas aí em algumas canções, em alguns discos. E claro que não vou revelar, não vou estragar aqui, né? Eu aconselho que você que é fã dos Beatles e acha legal essas histórias paralelas, aí acho muito interessante. Posso indicar aqui sem medo que você vai gostar. Então eles pegam essa teoria da conspiração e dá uma nova luz, uma nova versão para ela, muito interessante, muito legal mesmo. Os desenhos aqui são fantásticos, né? Psicodélicos, muito legal mesmo. E é isso que é legal. A teoria da conspiração, ela existe com os Beatles, com o John Kennedy, a morte do John Kennedy, com o homem quando chegou na Lua. A teoria da conspiração tá aí, faz parte, né? A gente só tem que aprender a conviver com ela, como o Paul, né? Viveu a sua vida
tranquilamente, mesmo com todo mundo falando que ele tivesse falecido e sido substituído pelo Billy Shears. Seja o Paul, seja o Billy Shears, o importante é que até hoje estamos aí. Eu não acredito que seja o Billy Shears, mas tudo bem. Estamos aí com essa obra da carreira solo do Paul McCartney que é muito legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. O vídeo, às vezes, como eu já disse, eu tô pegando o jeito, né, de gravar esses vídeos aí. Às vezes eu falo um pouco demais, às vezes eu me atropelo, às vezes eu repito algumas coisas, mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Espero que o Marcelo goste do vídeo, que eu tire, na verdade não vai tirar dúvidas, mas que eu traga aí, né, essas pistas aí que ele falou da capa do Abbey Road e depois o Paul desfazendo essas pistas aqui no Paul is Live, né, que muita gente talvez não saiba. E espero que ele tenha gostado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte aí, que isso é importante. Se tiver alguma coisa aí, manda um comentário aí, a gente esclarece, ou de repente eu falei alguma bobagem aí, corrige aí, a gente faz um adendo aí. E por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho, né? Seguindo a gente aí, vamos fortalecer. Foi o que eu sempre falo desde o começo. Aqui é uma via de mão dupla. Podemos combinar um dia aí, tá fazendo um programa junto aí, apresentando algum disco, algum livro, alguma coisa, né, falando juntos aí, e aceito aí as sugestões como essa que o Marcelo me mandou pra gente estar falando, e calhou de eu estar falando justamente no dia da mentira, dia 1º de abril. Beleza? Salve, galera. Obrigado, valeu, até a próxima. Vamos que vamos.